Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Se você já se inscreveu nesse canal, curte o vídeo agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar a crescer e a desenvolver mais conteúdo aí para ajudar o pessoal na área de matemática. Qualquer dúvida, pode comentar aí para nós. Alguma dica também, estamos à disposição. Se você quiser comentar aí, pode comentar. Outro método de resolver, porque a matemática ela apresenta outros métodos, né? E se você sabe, quanto mais comentários e métodos aí nos ajuda, né? Cada vez mais evoluir na nossa tarefa de aprender e de ensinar matemática. Tá? Então, eu trago um exercício muito simples aqui, básico, tá? Vou resolver da forma tradicional, que o pessoal geralmente usa, e eu acredito que seja a parte mais direta para resolver esse exercício aí, tá? Então, vamos lá. 4 torneiras enche um tanque em 10 horas. Então, essa primeira parte do exercício, ela te dá a informação completa. Aí depois vem o quê? A pergunta. Quantas horas levarão 7 torneiras para encher 2 tanques? Então, observe aí que a nossa incógnita é horas. Eu tenho que saber quantas horas, né? É o tempo, tá? Então, aí, você já percebeu que eu tenho o quê? 3 grandezas, né? Tenho 3 grandezas. Então, é uma regra de 3, é uma regra de 3. Não é uma regra de 3 simples, é uma regra de 3 composta, porque a regra de 3 composta, ela é com 3 grandezas para mais, né? Regra de 3 simples são 2 grandezas, e regra de 3 composta é mais que 2 grandezas, ou de 3 para cima, tá? Então, para resolver esse exercício, eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha, tá? Com 3 colunas e 3 linhas, tá? A primeira grandeza aqui que eu vou destacar são as torneiras, tá? É a minha primeira grandeza. A segunda grandeza que eu vou destacar é o tempo. E a terceira grandeza é tanques, tá? Então, tanques. Aí o exercício distribui aí as informações. Ele diz assim, 4 torneiras, vamos ali colocar o número 4, então, 4 torneiras, tá? Leva 10 horas para encher um tanque. Então, essa primeira parte aqui, nada mais é do que nossa aqui, ó, 4 torneiras, enche um tanque em 10 horas. Aí vem a pergunta, quantas horas, eu vou colocar o X aqui no tempo, tá vendo? Coloco o X, porque eu não sei, então eu coloco o X, é minha incógnita, que o tempo é a incógnita, é o que eu quero descobrir. Então, quantas horas levarão 7 torneiras, aqui eu coloco 7, para encher 2 tanques? Tá aí, então, distribuída a minha tabelinha, tá? Com grandezas e as razões, tá? Isso aqui, ó, eu chamo de razão. 4/7, por exemplo, é uma razão, tá? Então, vamos resolver, beleza? Primeiro passo agora, eu acho que é a parte um pouquinho mais complexa para resolver esse exercício, depois fica fácil, beleza? Eu vou colocar aqui na grandeza tempo, que é a grandeza da minha incógnita, eu vou colocar aqui a flechinha para cima, tá? Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que julgar as grandezas, uma com o tempo, né? Vou ter que julgar torneiras com o tempo, para ver se ela é inversamente ou diretamente proporcional, tá? Professor, o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Diretamente proporcional é o quê? Quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Quando eu diminuo a grandeza, diminui a outra. Então, eu vou julgar 2 grandezas, torneiras e tempo. Se eu aumentar o número de torneiras e aumentar o tempo, é diretamente proporcional. Se eu aumentar o número de torneiras, diminuir o tempo, é inversamente proporcional, tá? Então, a diferença é essa. Aumenta uma grandeza, aumenta a outra. Diminui a grandeza, diminui a outra. Diretamente proporcional. Aumenta uma grandeza, diminui a outra. Inversamente proporcional. Diminui um, aumenta. Então, elas fazem o efeito inverso, tá? Toda grandeza aqui que for inversamente proporcional ao tempo, a flechinha vai estar ao contrário, tá? E as que for diretamente proporcional vai estar no mesmo sentido. Vamos lá, então. Então, para julgar isso, para analisar isso, eu esqueço essa grandeza tanque. Primeiro, porque eu vou julgar torneira e tempo, tá? Eu esqueço a grandeza tanque. Eu vou colocar um recipiente, eu vou usar o mesmo número para o tanque aqui, tá? Esquece ela por enquanto. Então, eu faço a seguinte pergunta. Com 4 torneiras, eu levo 10 horas para encher um recipiente. Pode ser um tanque, um recipiente qualquer.
4 torneiras, 10 horas. A pergunta é, se eu aumentar o número de torneiras, aumentei o número de torneiras, para encher o mesmo recipiente, o que acontece com o tempo? Ele aumenta ou diminui? Presta bastante atenção. 4 torneiras leva 10 horas para encher um tanque qualquer. Eu aumentei o número de torneiras. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, porque é o mesmo recipiente. Tá? Então, 4 torneiras, 10 horas. 7 torneiras levarão menos que 10 horas, porque eu aumentei o número de torneiras. Então, o tempo diminui. Então, a grandeza torneira com a grandeza tempo é inversamente proporcional. Aumentei as torneiras, diminui o tempo. Beleza? Tá claro isso? Vamos lá, então. Qualquer coisa, comente aí para nós, tá? Vamos lá. Agora eu esqueço as torneiras e julgo o tanque com o tempo. Lembra que sempre eu julgo com a incógnita que tem, com a grandeza que tem a incógnita, tá? Então, vamos lá. 10 horas para encher um tanque, usando uma quantidade qualquer de torneiras, tá? Mas vai ser sempre a mesma. Uma quantidade qualquer de torneiras leva 10 horas para encher um tanque, tá? Agora, a mesma quantidade de torneiras para encher 2 tanques, vai levar quanto tempo? O que vai acontecer? Eu aumentei a quantidade de tanques para 2, 10 horas, um tanque. Aumentei para 2 tanques, com a mesma quantidade de torneiras, suponha. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar o tempo também. Aumentei a quantidade de tanque, aumenta a quantidade do tempo, aumenta o tempo que vai precisar, tá? Então, aqui, ele vai ser diretamente proporcional, ou seja, a flechinha vai ser o mesmo sentido, tá? Eu espero que ficou clara essa questão de diretamente e inversamente proporcional, beleza? Bom, vamos para frente. Quando eu tenho uma grandeza inversa à minha incógnita aqui, ou inversa a outra, o que eu faço com essa grandeza aqui? Eu inverto, porque é inversamente proporcional, eu tenho que inverter ela, tá? Então, quando eu colocar ali nas minhas razões, na razão, né, eu voltei, em vez de colocar 4 sobre 7, eu vou colocar 7 sobre 4, eu vou inverter ela, tá? Vamos ver como que isso funciona? Vamos lá, então. Ó, vamos montar as razões. Bem, lembrando que a grandeza torneira é inversamente proporcional, tá? Aí temos que inverter a sua razão, tá? 4 sobre 7 fica 7 sobre 4. Então, temos o seguinte, vamos lá. Como que eu monto isso? A grandeza que tem a incógnita, né, que é o x, a incógnita que é o x, a grandeza que tem a incógnita fica aqui do meu lado esquerdo, vamos supor, né? E vai ficar, do outro lado, fica as razões que não têm incógnita. Do outro lado que eu digo, do outro lado da igualdade, tá? Então, vai ficar 10x é igual, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a grandeza torneiras. Antes era 4 sobre 7. O que eu vou colocar aqui? 7 sobre 4. Muito bem, assim que eu vou colocar. Vezes, né? Multiplicado, tem que ser multiplicação, tá? E aqui não vai inverter, porque é diretamente proporcional. 1 dividido por 2. Fica igual. Agora eu vou multiplicar isso aqui, vou fazer o produto aqui, tá? Então vai ficar, 10 dividido por x é igual, né? Vou multiplicar 7 vezes 1 é o próprio 7. E vou também multiplicar 4 vezes 2, que é igual a 8. Beleza até aqui? Tranquilo. E agora? Agora, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 2 razões, né? 10 sobre x é uma razão, 7 sobre 8 é uma razão, e eu tenho o sinal de igualdade, tá? E quando você fala de razão, você diz assim que a igualdade entre 2 razões é uma proporção. A igualdade entre 2 razões é uma proporção. E quando você estuda proporção, tem uma regrinha lá, que quando você tem essa condição, você tem que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Então, eu posso fazer essa multiplicação cruzada. Isso é uma definição da proporção. Vamos ver como que fica isso? Vou pegar 7 vezes x é igual a 10 vezes 8, ou seja, o produto, a multiplicação entre os meios é igual à multiplicação entre os extremos, tá? Tá aí, então. Então, vamos multiplicar isso? Então, 7 vezes x é o 7x, igual 10 vezes 8 é igual a 80. Agora eu tenho que resolver essa equaçãozinha, né? Vamos lembrar que quando você quer
achar o valor de x, você tem que isolar ele. Para isolar x, você tem que tirar o 7 daqui. Se o 7 está multiplicando, a operação inversa ele passa dividindo, muito bem. Então, x é igual a 80 dividido por 7, tá? Como que faz essa continha aqui? Ela é bem simples, nós vamos fazer só para gente fazer aqui, ó, 80 dividido por 7, tá? Eu vou pegar aqui, ó, só o 8, né? Vou pegar só o 8 aqui. 8 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7 é o próprio 7. Vou subtrair aqui, menos, né? Vai ficar 8 menos 7 é 1. Vou abaixar esse zero aqui, tá ali, vai ficar 10, né? 10 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7 é o próprio 7, menos, né? 10 menos 7 é 3, tá? Não tenho mais nada para baixar, vou colocar uma vírgula aqui, né? Essa divisão é muito simples, né? Vou colocar uma vírgula. Essa vírgula me garante um zero, na verdade, vamos colocar o zero ali, ó. Essa vírgula me garante um zero. 30 dividido por 7, 4. 4 vezes 7 é 28. 30 menos 28 é igual a 2. Aí daria para você ainda baixar um zero aqui e continuar a conta. Mas eu vou parar por aqui que já está entendido esse assunto, tá? Vamos aqui. Assim, então, x dividido por x é igual a 80 dividido por 7. Isso vai ser x igual a 11,4 horas, tá? Horas, tá, pessoal? Muito bem. Então, com 7 torneiras, para encher 2 tanques, você vai levar 11,4 horas. Beleza? Então, a resposta, 11,4 horas, está aqui no lugar de x. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Lembrando, contribui com esse canal, comente se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, comente. Se tiver assim, professor, tem um método melhor, coloca aí, tá? E a gente vai aprendendo a ir desenvolvendo junto aí nessa importante matéria, né, que é a matemática na nossa vida. Um abraço a todos, sucesso e que Deus continue nos abençoando. Valeu!